todos. Boa noite. Nós vamos, então, nosso segundo dia da primeira semana de cultura brasileira da cidade de São Paulo. E temos a honra de ter hoje uma figura ilustre para contribuir com a nossa proposta, que é tratar de cultura, tratar de identidade nacional e, nesse contexto, uma personalidade como Leci Brandão que nos orgulha muito de vir aqui, disponibilizar o tempo dela, que eu sei que é uma agenda bastante cheia, mas ela veio e isso nos deixa bastante feliz. E com isso, a partir de agora, eu peço, então, que a Leci nos prestigie com as suas palavras nesta noite. Muito obrigado, Leci. Beleza. Deus abençoe, proteja e ilumine todos que aqui estão. Quero dizer para vocês que eu vim direto do trabalho, eu estou trabalhando desde cedo, não deu tempo de ir em casa, de produção, nada disso. Do jeito que eu estava na rua, na Assembleia, eu vim para cá, até porque a gente veio para bater um papo com vocês sobre cultura, a gente não veio para fazer show. Eu gostaria muito que tivesse um grupo aqui de São Pacote para poder cantar um sambinha, mas não dá para fazer isso. Agora, gente, sério, quero agradecer a toda essa comunidade, né, aqui da Sul, porque o pessoal da Sul e da Leste me conhece bastante há muito tempo. Eu tenho quase certeza que pelo menos mais da metade das pessoas que estão aqui já foram a algum show nosso, ou já tem um CD nosso, ou o pai ou a avó tem um LP nosso. Isso me deixa muito feliz. Quero começar dizendo que eu sou uma carioca, nascida em Madureira, criada em Vila Isabel, primeira mulher a fazer parte da aula de compositores da Mangueira, mas que tudo que aconteceu na minha vida nos últimos 25 anos, eu devo ao Estado de São Paulo e quero agradecer a vocês por isso. Pelo reconhecimento, pela minha adoção, que vocês me adotaram, vocês me reconheceram, vocês não têm vergonha de dizer para mim que gostam de mim, e talvez isso seja a principal razão. Em qualquer lugar que eu vá, eu digo para as pessoas que eu amo o Estado de São Paulo, amo os paulistas e os paulistanos. Muito obrigado. É complicado quando me chamam para fazer palestra, porque normalmente quem faz palestra são os teóricos, né? Os acadêmicos, as pessoas que têm diploma de curso superior, porque chega, já traz telão, já traz ficha. Eu não consigo fazer nada disso, porque eu não tenho isso. Vocês são muito acima de mim, porque vocês estão numa universidade, graças a Deus. Eu não tenho curso superior. Eu tenho, sempre reafirmo isso. Quem já me ouviu em outras vezes vai dizer, mas você sempre fala isso. Mas eu faço questão de dizer, a minha universidade é a universidade da vida. E quem me deu essa universidade foi minha mãe, Dona Leci São Brandão, que aliás vai estar no Estrelas, dia 1º de dezembro na Globo. Foi chamada ela para fazer aquele empadão. Não tem um empadão que eu falo com música? O empadão da minha mãe? Então resolveram convidar minha mãe para fazer um empadão. Como o dia 1º de dezembro é véspera do Dia Nacional do Samba, eles vão fazer uma programação com o sambista, que vai ter Diogo Nogueira, vai ter o Pérez, vai ter não sei o quê, e eu estou no bolo com a minha mãe fazendo um empadão. Um dia eu vim aqui dar Leci, né? Mas a Dona Leci São Brandão me ensinou 6 coisas. São as 6 palavras que conduzem a minha vida. Bom dia, boa tarde, boa noite, com licença, por favor e muito obrigado. É dessa forma que eu conduzi a minha vida. Vocês vão perguntar, mas como é que você, que não tem curso universitário, não tem curso superior, não tem nada, é uma parlamentar? Vocês que fizeram isso. Porque eu tive mais de 85 mil votos. Mais de 85 mil votos, não é qualquer coisa. Vocês não votaram em mim porque eu estava com música na novela. Vocês não votaram em mim porque eu estava com música na parada de sucesso.
vocês votaram em mim porque eu estava na mídia. Porque eu não gravo desde 2008. Meu DVD saiu em 2005. Tem 7 anos que eu não tenho DVD e tem alguns anos que eu não estou com música nova, nada disso. As pessoas votaram na minha história de vida. Por quê? Porque eu fiz da minha arte, no momento que Deus determinou que eu ia ser artista, eu fiz da minha arte um instrumento para poder ajudar os menos favorecidos. Jornalistas me perguntam, mas por que você optou por ficar falando de negro? Você fala de pobre, você fala de nordestino, você faz homenagem para professor, você já fez música para os índios, você já fez música para os gays, você fez música para prostituta, você fez música para a comunidade, você sempre falou em comunidade no carnaval. É por causa da minha história de vida. Eu sou filha com muito orgulho de uma servente de escola pública. Eu fui moradora de 3 escolas públicas no Rio de Janeiro. Escola Equador, Escola Arthur Azevedo na Pavuna, Escola Equador em Vila Isabel, Arthur Azevedo na Pavuna e Escola Nicarágua em Realengo. Então eu tenho que contar um pouco da minha história para chegar no tema que a moça aqui, inclusive, pode estar até preocupada, porque até agora eu não falei na cultura. Mas eu tenho que contar tudo isso para vocês poderem entender por que é que eu fui chamada para vir aqui. É história de vida. A gente tem que falar primeiro da vida da gente. Que não é qualquer pessoinha que não tem curso de nada e que varreu sala de aula, lavou muitos banheiros de escola pública, lavava banheiro de manhã, de tarde e de noite. A minha mãe era servente moradora. E quem é morador tem mais salas para varrer. Por isso que eu respeito todas as pessoas que têm funções de serviçais, pessoas que trabalham nos serviços gerais, sempre tiveram o meu carinho e a minha atenção, porque eu sei exatamente o que é isso. E aí eu pergunto sempre para Deus, né? Porque Deus para mim está acima de tudo, e respeito todas as religiões, gostaria de dizer isso. O que é isso que Ele fez com a minha vida? Por que é que hoje eu estou numa casa parlamentar que tem mais de 170 anos de existência e eu sou a segunda negra que está sentada lá? São 94 deputados. Hoje eu sou a única negra, a única pessoa negra assumida que está dentro da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, que é o estado mais importante desta nação. É porque a gente sempre procurou, primeiro, não ter vergonha da cor da nossa pele. Segundo, não ter vergonha da nossa história de vida. Porque muitos artistas, muitas pessoas que estão num patamar mais alto, eu não gosto da palavra celebridade, eu acho isso uma idiotice. Quem sabe o que é celebridade não tinha que escrever no jornal que quem está no BBB é celebridade, celebridade é outra coisa. Celebridade é Cartola, celebridade é Clementina de Jesus. Celebridades são pessoas que ficam na história. São pessoas que você vai abrir um livro, o nome dela está lá. O meu está na música popular. Qualquer livro da música popular vocês vão ver lá, nesse grandão. Compositora da Mangueira, isso e aquilo. Foi para Mangueira em 71. A maioria de vocês aqui nem sonhavam assim. Né? Aqui é bem jovem. Vocês são muito jovens para mim. Para quem não sabe, vou até fazer uma brincadeira. Que idade você dá para mim? Você. Quanto? Foi até benéfico. Você, meu querido, que idade você dá para mim? 70. Quanto? 70. Também nem tanto. Você está querendo me dar pau. Estou quase lá. Quase lá. Meia. 2 anos para chegar lá. Entendeu? E as pessoas dizem, nossa, mas você tá... não tem plástico aqui, não tem nada, tudo meu próprio, entendeu? Nada aqui é artificial. Né? Mas é a luta. Eu sempre trabalhei. Fui operário de fábrica, eu fui servente de escola, fui telefonista, trabalhei como auxiliar da Universidade de Dona Filho, departamento do pessoal. Né? E quando eu entrei para a Mangueira, as pessoas, claro, mais pessoas me viram. Porque o primeiro programa que eu cantei como compositora, me apresentei, foi Flávio Cavalcante, no dia 25 de janeiro de 1968. Concorri como compositora. Ganhei
a melhor caloura da noite. Sabe qual foi o espanto? A letra também é dela. As pessoas acharam que eu fui cantar, mas que a música só era mesmo, não. Porque eles acharam que a letra era muito inteligente para eu, tão simplesinha, chegar lá e cantar. Então eu sempre procurei ler jornal, sempre procurei ouvir, sempre ouvi muito, observava as coisas, e foi assim que eu construí a minha vida. E aí, quando eu cheguei na Estação Primeira de Mangueira, eu cheguei levada por um compositor antigo que disse: essa moça faz samba, ela faz umas músicas interessantes. Eram 40 homens reunidos numa sala e disseram: o que essa garota veio fazer aqui? Isso em 71. Eu falei: eu gostaria de aprender com os senhores. Os senhores, para mim, formam uma universidade de samba. Eles disseram: você vai fazer estágio. Durante um ano você vai apresentar suas músicas e se você passar, você recebe a carteira. E eu passei. E aí, em 72, foi a primeira vez que eu tirei na Escola de Samba Estação Primeira de Mangueira, já como compositora. 2 anos depois, eu já estava disputando o samba enredo lá. Eu costumo dizer que eu sou ex-campeã de vice-campeonato. Porque todas as vezes que eu concorri, eu fiquei em segundo lugar. Nunca consegui vencer um samba enredo na Mangueira, porque todas as minhas letras tinham conotação política. E nem sempre isso é aceito quando você precisa favorecer um determinado enredo, e se você não fala das coisas que são importantes para quem está patrocinando o carnaval, o seu samba não vai ganhar de jeito nenhum. E como eu sempre coloquei a política nas minhas letras, mas eles vão dizer: mas por que você colocou a política? Eu nunca fui política, eu não pertenço ao movimento negro, eu não sou de nenhuma entidade. Todo mundo pensa que eu sou do movimento negro, nunca fui. Não sou de nenhuma entidade. A minha carteira de identidade é aquela do Félix Pacheco, que tem o meu número de cidadã. Agora, tudo aquilo que eu escrevi, tudo aquilo que eu compus, os movimentos sociais vieram ao meu encontro dizer: a gente se identifica com o que você escreve. Foi por isso que eu comecei a cantar, foi por isso que eu me tornei uma artista, foi por isso que eu sempre estive nos palcos dos partidos de esquerda, participei do movimento das diretas, demarcação das terras indígenas, fiz música pela campanha dos professores, fiz música para os carapintadas, fiz música para o nordestino, fiz música para as mulheres e sempre falei da negritude. Vocês vão perguntar: mas por que a maioria do seu trabalho, qualquer trabalho que as pessoas peguem nosso, tem lá algum registro que fala sobre a questão do racismo? Porque eu sofri racismo na minha vida normal. Fui levar minha mãe um dia na casa de uma amiga dela, a amiga deu a autorização para que ela subisse pelo porteiro eletrônico. Como era negra e eu também, o porteiro disse que a gente tinha que entrar pela entrada de serviço. Eu falei: mas por que o senhor está nos indicando a entrada de serviço? Quem respondeu: porque vocês são negras. E aí, vou dizer no popular, o pau quebrou, foi um barraco. Porque eu fiz um escândalo na porta do prédio, mandei chamar o sítio, porque eu sabia que aquele porteiro estava cumprindo as ordens do sítio, que nem sempre é aquela pessoa que está na porta que tem essa determinação. Ele é orientado por alguém acima dele para poder cometer racismo. Então a questão racista já atravessou a minha vida quando eu fui procurar o primeiro emprego. Eu não sabia que antigamente havia um anúncio dos classificados que dizia assim: precisa-se de moça de boa aparência. Boa aparência para mim é você estar direitinha, né? Arrumada, vestida de acordo e tal. Mas não é. Boa aparência significava dizer: você não pode ser negra. Eu não sabia disso. Então muitas pessoas hoje até se espantam, porque quem não é racista, às vezes até não gosta que a gente aborde esse assunto. Não admite
que a gente fale sobre essas coisas, mas infelizmente quem passou por esse processo é que sabe como é que é. Está tudo no subtítulo. Está tudo no subtítulo. Você tem que entender exatamente qual é a proposta. E aí eu vou voltar para a questão cultural. Nós, depois que nos tornamos artistas mais conhecidos, começamos a fazer alguns eventos, tipo Projeto Pixinguinha. Comecei a ser convidado, e por causa da música eu conheci o Brasil. E quando você conhece o Brasil, você fica olhando o seguinte: parece que a mídia enxerga apenas dois estados nesse país, que é o Rio de Janeiro e São Paulo. Ou seja, só a ponte aérea existe culturalmente para algumas pessoas. E quando você conhece o país, você descobre que em cada estado, por menor que seja o tamanho geográfico, tem pessoas talentosas, tem pessoas que fazem música, que tocam, que fazem teatro, cinema, vídeo, dança. O Brasil está recheado de artistas. Só que, infelizmente, a panela que manda na mídia, a panela que manda nas televisões que tem maior audiência, eles só querem focar, só querem ter um olhar de atenção para aqueles que estão nessas duas capitais. Eu costumo dizer que a cultura da ponte aérea precisa descobrir o Brasil. Porque a hora que ela descobrir o Brasil, ela vai ver que se nós tivéssemos aqui um intercâmbio na televisão brasileira, todos os brasileiros iriam se conhecer. Que você ia fazer uma troca mostrando o norte para o sul para o nordeste, o centro-oeste para o sudeste e vice-versa. E todas as pessoas que trabalham com arte, com cultura, teriam acesso, teriam inclusão, poderiam sobreviver do seu trabalho e ninguém ia enfrentar dificuldades. As pessoas entendem, por exemplo, que cultura é você só construir teatros, você construir museus, e não entendem que a periferia tem cultura, a periferia tem talento, tem criatividade, tem muita gente que lida com arte. As pessoas não entendem, por exemplo, que quando você vê uma senhora, vou dar um exemplo, com um tabuleiro de acarajé, é cultura. Quando você vê uma pessoa que faz um bordado lá na feira nordestina, é cultura. Quando você vê um menino fazendo grafite, é cultura. Infelizmente, às vezes, os grandes gestores que cuidam das secretarias culturais não têm noção do que acontece, por exemplo, no interior do Estado. A gente agora, dentro da Assembleia Legislativa, recebe lá, nas audiências públicas, pessoas de todos os lugares do Estado de São Paulo que reclamam que não conseguem assinar convênio, não conseguem inclusão dos seus projetos, não conseguem absolutamente nada, porque não existe interesse. Então, uma coisa que eu gostei, eu quero deixar bem claro aqui que não é nenhuma posição partidária, até porque de quem eu vou falar não é nem do meu partido. A Marta Suplicy assumiu recentemente o Ministério da Cultura. A primeira providência que ela tomou, dia 20 de novembro, serão lançados editais de projetos para os negros. Porque quando você faz a pesquisa, a população negra, infelizmente, quase não tem os seus projetos aprovados. É muito difícil o acesso. A outra coisa que a gente descobre é que o povo quer reivindicar. O povo pede uma série de coisas, mas ninguém ensinou para o povo como é que ele constrói um projeto para ele chegar até uma secretaria de cultura e conseguir a assinatura de um convênio. Porque o caminho das pedras ninguém ensina. Quando fazem audiência pública de educação e de cultura, fazem durante a semana às 14 horas. Eu pergunto o seguinte: qual é o trabalhador que 2 horas da tarde tem tempo de estar dentro da Assembleia para discutir coisas?
ninguém tem condição de ir lá. Então fica faltando você vê uma plateia elitizada discutindo coisas que você não vê o povo na periferia discutir, e a coisa fica nesse processo. Certa vez eu estava em São Luís do Maranhão, fui lá para fazer um show, fizeram uma homenagem para mim. Chegou uma senhorinha, bem senhora, com um tamborzinho pendurado, e o grupo dela dançou uma coisa chamada cacuriá, que eu nunca tinha ouvido falar. E cacuriá, as pessoas imitam bichos dançando. E foi nesse dia que eu vi esse espetáculo, que para mim foi um grande espetáculo, que eu fiz a música Bate Tambor. Que eu digo, é na palma da mão, olha meu amor, nesse meu Brasil todo mundo bate tambor. E aí a gente vem descrevendo bumba boi, boi bumbá, Ijexá, maculelê, carimbó, tambor de mina, ciranda, cateretê. Tem calango, tem fandango, tem partido versador. Nesse meu Brasil todo mundo bate tambor. Tudo que a gente citou aqui é cultura brasileira, cultura nacional. Mas as pessoas não entendem isso como cultura. Agora, vocês, graças a Deus, estão dentro de um outro processo no país. Aqui tem gente do ProUni. Levanta o braço para mim aí, quem é ProUni? Pouquíssimos, né? A maioria paga a universidade. Eu quero saber quem paga aqui. A maioria. Pois é. E a maioria aqui é da região, correto? Vocês não concordam comigo que se o Brasil tivesse tido políticas públicas bem antes, lá atrás, na minha época mesmo, para que todo mundo tivesse universidade gratuita, não seria bem melhor? Pois é. E a gente pergunta o seguinte: quanto é que nós vamos ter? Porque todo mundo que se candidata, né, fala na questão da educação. Vamos dar universidades, hospitais, moradia, tudo isso. O que a gente quer, o que a gente espera, é que realmente essa transformação aconteça para que vocês possam ter condições de ter o seu curso superior bancado. Não é a palavra correta, é obrigação do Estado dar educação para os seus cidadãos. Quando as pessoas às vezes me apontam, e às vezes nem gostam do meu trabalho, porque eu falo muito da questão das cotas, o que eu quero explicar por que eu sempre defendi cota, é porque quando eu olho o Congresso Nacional, olho para o Poder Judiciário, olho para as câmaras municipais, para as prefeituras, eu não vejo a representação da minha etnia no poder. E se essa população é mais da metade da população brasileira, alguém está devendo. Eu não sei quem, mas alguém está devendo. Se nós somos mais da metade da população brasileira, nós temos que estar também, pelo menos na metade da questão do poder desse país. Então fica assim, o primeiro negro no tribunal, a primeira negra não sei onde, a segunda negra não sei o que lá, eu já estou contigo, a segunda negra da Assembleia. Então a gente tem que acabar com isso. Não é uma coisa que nos fascina, não é bom isso não. Inclusive, até entendo quando algumas pessoas dizem: ah, mas eles vão entrar por causa da cor da pele, e se eles não souberem nada? Não é isso que a gente está querendo. O que a gente quer é que todo mundo tenha condições realmente de ter um ensino fundamental, um ensino médio, sabe, forte, para que todos possam ter a mesma condição de prestar o vestibular e passar, com igualdade de condições. Isso seria o mais correto. Mas infelizmente, quando você vai colocar na pauta quem são os mais pobres, os menos favorecidos, é evidente que a população negra ganha, mas ganha para valer. Por que isso? Por causa da história do país. Nossos ancestrais não vieram para cá porque quiseram, vieram para cá obrigados. Ainda estava conversando com um professor aqui que me disse que é uma coisa que a gente nunca pensa: a segunda língua nossa é a portuguesa.
É isso? Foi a segunda língua da escravidão, foi a língua portuguesa. Então as pessoas começaram a falar de uma outra forma, que é considerada errada, que na verdade não é, que fica difícil para as pessoas fazerem determinadas pronúncias. Então, é todo um processo que o movimento negro, quando pede reparação, ele tem razão, porque o atraso ainda continua muito, muito grande. Eu, por exemplo, ando nos aviões da ponte aérea, que a minha família mora no Rio de Janeiro, minha mãe mora lá. Eu entro numa aeronave e vejo quase 150 pessoas, porque a ponte aérea é o voo dos executivos. Os principais executivos do Rio e São Paulo andam ali. Eu conto a dedo o número de negros dentro do avião, na ponte aérea. Hoje está melhor, porque por causa do turismo a coisa agora parece que facilitou um pouco. Todo mundo agora anda no avião. Mas eu vou ficar muito feliz o dia que eu olhar o voo da ponte aérea e ver pelo menos metade dos passageiros negros e negras executivos. Eu vou ficar muito feliz com isso. Eu brigo muito, vou continuar brigando, vou continuar falando sobre a questão da diversidade, porque esse país aqui é o país da diversidade, e essa diversidade ela tem que ser respeitada, ela tem que ser entendida, tem que ser compreendida por aqueles que estão no poder. Evidentemente que eu sei que hoje, a maioria de vocês jovens, vocês estudantes, vocês detestam os políticos. E a gente entende perfeitamente o porquê disso aí. Na verdade, o cenário hoje é um cenário muito ruim, sofrível. Mas é importante que vocês saibam que não dá para pautar e generalizar. Porque tem gente que tem compromissos, tem gente que está lá dentro trabalhando em prol do povo, tem gente que briga por políticas públicas, briga para que haja ações afirmativas para que as pessoas possam ter uma vida digna, vida com dignidade, que todo mundo possa estudar, ter onde trabalhar, porque também não adianta você se formar e não ter onde você exercer a sua função, a sua profissão. Então a gente dentro daquele processo lá, observa que vários representantes parlamentares tiveram projetos assim importantíssimos para que vocês pudessem ter resultados positivos. Infelizmente, nem todo projeto que é aprovado dentro da nossa legislativa, o governo sanciona. Quantas e quantas coisas já foram feitas lá nessa nova legislatura aí e que foram vetadas? Só que isso não é comunicado, o jornal não tem a menor preocupação em divulgar. Então você tem que pegar e colocar as coisas nas redes sociais para que vocês possam tomar ciência do que é feito, ciência do que é realizado. E quando a gente fala da questão cultural, a hora que acabar a discriminação com o que é cultura da periferia, o que é a cultura dos povos indígenas, o que é a cultura do quilombola, o que é a cultura, sabe, daquele senhorzinho que está lá no interior contando histórias para as crianças, que são os griôs, o que é a preservação, o que é a importância de uma baiana na escola de samba, que é uma coisa que está também acabando, que todo mundo aqui entende muito de carnaval, todo mundo vê desfile. Se vocês observarem, cada vez mais a autenticidade da escola de samba está indo por água abaixo. Cada vez mais as pessoas da velha guarda, de aula de baiana, os mestres de bateria não têm mais voz ativa dentro da escola. Os interesses outros são outros. Antigamente, a criançada aprendia a história do Brasil através de uma letra de samba enredo. Isso acabou. Porque hoje existe uma coisa chamada patrocinador que impõe aos compositores uma determinada letra. Antigamente dava lá um tema, Tiradentes. Cada compositor ia para uma biblioteca, fazia a sua pesquisa e fazia um belo samba enredo. Descobrimento do Brasil, por aí vai. Hoje não. Hoje existe uma coisa chamada sinopse,
o carnavalesco impõe para os compositores. São temas abstratos que não levam às vezes a nada, e você fica vendo aí um monte de, como eles dizem, né? Samba do crioulo doido, mas o crioulo não está doido não, o crioulo está bem lúcido. Só que o que dão para ele construir é uma outra coisa. Então ele não consegue mais fazer um samba que possa produzir ensinamento para as pessoas. Então são essas coisas que quando a gente fazia, que agora eu não faço mais, comentário durante o desfile das escolas, a gente sempre focou a comunidade, sempre procurou evidenciar o nome das pessoas importantes dentro daquele processo da escola de samba. Porque agora a importância da escola de samba são outras pessoas. É a rainha de bateria que tirou o lugar das meninas da comunidade para que ela possa ser capa de revista depois na Caras, na Quem, na VIP. Aquilo ali virou uma ponte. Então as pessoas que construíram toda essa história do carnaval, essas pessoas foram banidas. Essas pessoas não têm mais voz de decisão, não podem falar absolutamente nada. Eu hoje recebi lá no gabinete uma comissão de senhoras baianas, da Vai-Vai, do Camisa, do Nenê e tal, que elas vão fazer uma festa. E queriam saber como é que a gente poderia comparecer. E que elas reclamaram o seguinte: antigamente nós fechávamos o desfile da escola, era a última ala que vinha, era a ala das baianas. Hoje elas são obrigadas a vir na frente, porque existe uma coisa chamada tempo, é o cronômetro de quem manda no desfile, e elas são literalmente quase que empurradas para andar rápido, porque senão a escola vai perder ponto. Então isso é uma coisa que também quebra a cultura. Pode parecer uma coisa boba, mas também acaba com todo um processo histórico, né? Então eu queria dizer que estar aqui, para mim, é motivo de muito orgulho. Eu tenho certeza que a partir desta noite, a partir do dia de hoje, o meu currículo de vida, ele fica mais enriquecido, porque eu estou aqui dando um depoimento de vida do que eu conheço, do que eu entendo como cultura, como diversidade, como miscigenação, para pessoas que têm muito mais instrução do que eu. Para mim é um motivo de muito orgulho. E é importante que as coisas que eu falei aqui, e que talvez vocês não discordem, procurem ir a fundo sobre tudo que eu falei. Passem a observar. Passem a observar. O que é isso aí? Será que a televisão brasileira nos dias de hoje, os programas que estão aí, das redes que têm mais audiência, estão mostrando para vocês a cara da cultura brasileira de verdade? Será que é isso? Será que não está faltando, sabe, gente de longe? Será que não está faltando gente que não tem conhecimento, que não tem padrinho, que não tem lobby para poder mostrar a sua criação? Por que será que em nenhuma novela aparece o nome de diretor negro? E temos diretores negros em novela. Comecem a pensar nisso. Por quê? Só serve para segurar o cabo do câmera? Só serve para ajudar a ajustar a lâmpada que vai fazer a luz do cenário? Não. Então a universidade, ela serve para isso, para formar as pessoas, mas essas pessoas têm que ter inclusão. Essas pessoas têm que ter, dentro do processo político, governamental, projetos que elas possam aparecer como protagonistas. A gente quer ver o povo protagonista. Já passou da hora do povo ser protagonista. Eu espero que vocês, dentro do... Quem faz direito aqui, por favor? Tem curso de direito? Tem administração? Não, só pedagogia e licenciatura. Hoje é só os cursos de educação. Só educação. Pois é. Existe uma coisa que diz o seguinte: na sala de aula, né, é que se forma um cidadão, na sala de aula é que se muda uma nação. Um país sem educação e sem cultura, ele não vai ter desenvolvimento nunca. É uma pena que, antigamente, quando a pessoa tinha na sua família uma professora ou um professor, todo mundo tinha orgulho de receber o anel de professora.
era tido como uma celebridade, antigamente quem era formado como professor. Aí faliram a escola pública, os professores hoje estão sendo desrespeitados, não recebem o salário que mereciam, apanham da polícia na rua, não podem fazer reivindicação, são punidos. Só que essa profissão, para mim, ela tem uma coisa muito especial. Quem é professor e quem é professora tem a peculiaridade de entregar o conhecimento para os outros. A gente sai da barra da saia da mãe da gente e vai ao encontro do professor e da professora. Por isso que eu os considero pessoas especiais. Que Deus os abençoe, ilumine e proteja sempre. Parabéns, vocês que são da educação. É o que eu tinha a dizer a vocês.